seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula com o professor Rafael Guerreiro. Nessa aula, dando continuidade ao bloco da bioquímica, continuarei falando da composição dos seres vivos no que diz respeito às substâncias orgânicas. Então, na aula anterior, eu já falei sobre os carboidratos e na aula de hoje falarei sobre as proteínas. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você assista, né, para que consiga entender melhor essa aula. Para começar, né, falar um pouquinho sobre essa imagem que eu escolhi como capa dessa aula. Quando a gente fala de proteínas, a primeira coisa que vem à mente das pessoas são as carnes, né, que são alimentos que têm sim muita proteína. Porém, as carnes não são os alimentos exclusivos que contêm proteínas. Na verdade, as proteínas, elas vão fazer parte de todos os seres vivos, tá? Então, é uma substância orgânica muito importante, como a gente vai ver nessa aula. Esse tipo de substância vai desempenhar diversas funções dentro de um ser vivo. Tá? Então, qualquer ser vivo vai ter proteínas na sua composição, tá certo? E aqui alguns alimentos de origem vegetal que são muito ricos em proteínas, tá? Como os grãos, né? Grão de bicos, feijões, lentilha, ervilha. O brócolis também é uma grande fonte de proteínas, as frutas secas, enfim, diversos alimentos de origem vegetal também têm bastante proteínas, tá? Então, para a gente quebrar um pouco, né, o senso comum do que vem a ser as proteínas. Bom, então começando com as características gerais desse tipo de substâncias. Elas vão ser compostas por carbono, hidrogênio, oxigênio e, especialmente, o nitrogênio, tá? É um elemento fundamental nesse grupo de substâncias. Algumas proteínas também vão possuir o enxofre na sua composição, tá? Representado, então, pela letra S. Quando a gente fala proteína, a gente está falando de um polímero também, tá? Lembram-se lá que um polímero é uma macromolécula formada por unidades menores, né? Os monômeros. Então, vários monômeros formam um polímero. Os monômeros das proteínas são os aminoácidos, certo? Chamados também de monopeptídeos. As proteínas são as moléculas mais complexas que a gente encontra nos seres vivos. E cada proteína vai ter uma forma tridimensional que vai ser única. Um ser humano, né, então nós, possuímos dezenas de milhares de proteínas diferentes no nosso corpo. Então, existe uma elevada diversidade de proteínas que existem. Cada uma vai ter uma forma e uma função. E essas funções vão ser diferentes e bem variadas, como eu vou falar daqui a pouco. E sempre, então, vão depender da sua estrutura, ou seja, da sua forma, para que elas sejam de fato funcionais, para que elas funcionem e desempenhem uma função biológica. Tá certo? Então, pessoal, aqui eu trouxe uma analogia para ficar mais fácil da gente visualizar. Um brinquedo de montar e desmontar, ele serve muito bem para fazer essa analogia entre os aminoácidos e as proteínas. Então, cada pecinha desse brinquedo é um aminoácido. Com as mesmas peças, ou seja, com os mesmos aminoácidos, a gente consegue montar objetos bastante diferentes. Tá? Então, os objetos formados por essas pecinhas seriam as proteínas.
E esse processo de montar e desmontar as proteínas vai acontecer o tempo todo dentro dos seres vivos, certo? Então, por exemplo, quando a gente come um alimento que tem proteína, o nosso organismo vai quebrar esse alimento nas suas pecinhas que o constituíam, tá? Vai desmontar esse objeto, que é a proteína, em aminoácidos. E aí sim o nosso organismo vai absorver esses aminoácidos para montar as suas próprias proteínas, tá certo? Bom, olhando mais de perto um aminoácido, então, a gente olhar para a molécula de um aminoácido, a gente vai ver que ele vai ter um grupo amino e um grupo carboxila. Daí o seu nome, aminoácido. Então, aqui a gente tem sempre um carbono, que é chamado de carbono alfa, e a esse carbono, então, de um lado, a gente vai ter o grupo carboxila, que é um outro carbono ligado duplamente a um oxigênio e uma ligação simples com um outro oxigênio. E do outro lado do carbono alfa, a gente tem o grupo amino, que é um nitrogênio ligado a dois hidrogênios. Além disso, a gente vai ter aqui ligada uma cadeia lateral, que a gente representa com R. Tá? E essa cadeia lateral vai ser variável. Ela vai mudar dependendo do tipo de aminoácido. E aí, por mais diversas que sejam as proteínas, todas elas vão ser construídas, vão ter como peças, né, 20 tipos de aminoácidos, certo? Existem outros além desses 20 tipos, mas aqueles que formam proteínas são de 20 tipos, tá? Então, existem 20 tipos, né, de cadeias laterais aqui que vão formar os aminoácidos proteicos, tá? Então, esses aminoácidos que formam proteínas são chamados de aminoácidos proteicos. Eles vão se ligar, então, formando polímeros, e esses polímeros não são ramificados, tá? Eles são um aminoácido vai se ligando ao outro de uma forma linear, sem formar ramos, sem formar bifurcações, como, por exemplo, as que a gente viu na aula de carboidratos, em que o glicogênio e o amido formavam, né? Vocês lembram lá que os polímeros desses carboidratos apresentavam ramificações. Aqui no caso das proteínas, não vão existir ramificações. E os aminoácidos a gente divide em dois grupos, dois tipos. No que diz respeito à forma de obtenção desse aminoácido pelo ser vivo, tá? Mais especificamente pelos animais. Então a gente tem os aminoácidos chamados naturais, tá? Ou não essenciais, dispensáveis, porque são aqueles aminoácidos que o organismo animal consegue sintetizar, consegue produzir sozinho, tá? Então, são aminoácidos que, por exemplo, o nosso próprio corpo produz, tá? Então, nós, enquanto animais, produzimos vários aminoácidos, tá? No nosso metabolismo próprio. Porém, a gente não produz todos esses 20 tipos. E aí, os que a gente não produz são chamados de essenciais ou indispensáveis. Ou seja, como a gente não consegue produzir e sintetizar no nosso próprio organismo, a gente deve obtê-los a partir da alimentação, tá? A gente precisa ingerir. Bom, mas por que que eu só coloquei aqui, né? O animal não consegue sintetizar. E usei a gente como um exemplo. Porque, pessoal, as plantas, elas não se alimentam de outro ser vivo, né? Elas não ingerem o outro ser vivo. E aí elas vão ter a capacidade de produzir
todos os aminoácidos que elas necessitam, tá? Então, uma planta, ela produz esses 20 tipos e algumas vezes até outros tipos também, mas esses outros tipos não entram nas proteínas. E aí, para nós, né, para os seres humanos, são 9 aminoácidos essenciais. Então, desses 20, 11 nós produzimos e 9 nós não produzimos. 9 são essenciais, 9 a gente precisa ingerir. E esses 9 vão estar delimitados na figura a seguir com um quadrado vermelho. Então aqui, obviamente, vocês não precisam decorar os nomes dos aminoácidos, é mais a título de curiosidade, e quem quiser dar uma pausa no vídeo para estudar mais a fundo, pode ficar à vontade. Eu vou destacar alguns, né? Então esses que estão em vermelho são os essenciais, e eu vou comentar sobre alguns, a título de curiosidade somente. Então, a gente tem o triptofano, que é um aminoácido presente na banana, por exemplo, e que ele está incluído na síntese, na produção de uma substância chamada serotonina no nosso organismo. E essa serotonina, ela é uma substância que serve de comunicação entre os neurônios, as células do nosso cérebro, e ela é responsável, ela é ligada à sensação de prazer, de felicidade, de alegria. Tá? Então, quando a gente ingere mais alimentos com triptofano, a gente aumenta a capacidade do nosso corpo produzir essa serotonina. O cacau também é um outro alimento que possui esse aminoácido. A fenilalanina, vou destacar aqui agora, mas eu vou falar mais dela no final da aula. Esses todos os aminoácidos que estão aqui, eles vão ter uma cadeia lateral apolar. Então, se vocês lembram lá da primeira aula que eu falei sobre a molécula de água, eu disse que ela era uma molécula polar. Ela tinha um polo positivo e um polo negativo. E esses polos iam atrair moléculas que também fossem polares, ou moléculas que tivessem uma carga elétrica positiva ou negativa. No caso desses aminoácidos, eles são apolares. Significa que eles não se dissolvem na água, eles são hidrofóbicos, tá? Só para lembrar essa palavrinha aí. Por outro lado, nós teremos também aminoácidos que são hidrofílicos, seja porque a cadeia lateral é polar ou porque a cadeia lateral apresenta uma carga elétrica. Então, são dois tipos de aminoácidos hidrofílicos que se misturam com a água. Dentro desses aminoácidos que possuem uma carga elétrica, a gente vai ter aqueles que são ácidos, porque eles são carregados negativamente, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo um oxigênio carregado negativamente. Se ele é carregado negativamente, é porque ele tem um elétron a mais, né? Lembram-se lá da primeira aula, o elétron é o que possui a carga negativa. Já os aminoácidos com cadeia lateral carregados positivamente vão ser básicos, vão se comportar como uma substância básica. Se ele é positivo, é porque está faltando um elétron. Desses aminoácidos, eu vou destacar aqui o glutamato, que é um aminoácido utilizado na produção de um sal chamado glutamato monossódico, que nada mais é do que aquele realçador de sabor que existem em diversos alimentos. Então, quando vocês pegarem um rótulo de ingredientes de um alimento e vocês virem lá glutamato monossódico, é um sal que foi feito a partir desse aminoácido. Esse sal, né, o glutamato monossódico, ele é produzido industrialmente, de uma forma sintética, ele não é natural, e existem muitas controvérsias de que esse realçador de sabor, ele causa câncer.
tá? Então, não é indicado a gente consumir alimentos que tenham realçador de sabor. Bom, os aminoácidos, então, eles vão se ligar uns aos outros. Quando eles se ligam, eles formam os polipeptídeos. Então, lembrando sempre que poli quer dizer muitos. Quando eles se ligam, ocorre uma desidratação, ou seja, uma molécula de água é liberada. E essa ligação que se forma, que é uma ligação covalente, recebe o nome de ligação peptídica. Tá certo? Então aqui a gente tem dois aminoácidos, ou seja, um dipeptídeo. Ocorre uma desidratação que vai ser realizada por uma outra substância, uma enzima, que eu já vou falar o que são enzimas. E aí, então, essa enzima remove uma molécula de água e une, então, o grupo amino ao grupo carboxila de outro aminoácido. Então, os aminoácidos vão se ligando dessa forma, sempre o grupo amino ligando ao grupo carboxila, formando a ligação peptídica. E essa sequência de ligações peptídicas forma o que a gente chama de espinha dorsal. E aí, então, o polipeptídeo, ele sempre vai ter um final terminando em carboxila e um final terminando em aminos. Bom, e aí as proteínas, elas vão se estruturar, elas vão ter uma forma que vai seguir 4 níveis de organização. Então, o primeiro nível é o que a gente chama de estrutura primária, que é o polipeptídeo em si. E o que é esse polipeptídeo, essa estrutura primária? Nada mais é do que a sequência linear dos aminoácidos, tá certo? Então, um aminoácido vai se ligando ao outro, formando como se fosse uma corrente mesmo, de vários aminoácidos. A estrutura primária de uma proteína, em relação à outra, vai variar, né? Vai mudar em relação à quantidade, tá? Desses aminoácidos. Então, pode ser uma proteína que tenha 2 aminoácidos, até uma proteína que tenha mais de 1000 aminoácidos, tá? Ou dezenas de milhares de aminoácidos. Então, elas variam em tamanho, em comprimento, em quantidade de aminoácidos. Os tipos de aminoácidos também. Então, dentro daqueles 20 tipos, nem todos vão estar em todas as proteínas. Alguma proteína vai ter mais de um tipo, menos de outro, e isso também vai variando bastante. E, além da quantidade e dos tipos, a ordem que esses aminoácidos aparecem. Tá? Então, a gente pode ter aqui uma infinidade de combinações de quais aminoácidos vêm antes e qual vai ser a sequência de cada um nessa estrutura primária, nesse polipeptídeo. Tá certo? O segundo nível de organização é a estrutura secundária, tá? E aí a gente vai ter uma orientação espacial dos aminoácidos. E isso vai ser em consequência das pontes de hidrogênio que vão se formar entre os átomos de oxigênio e hidrogênio. Lembram-se lá na aula de água que eu disse que as moléculas de água formavam pontes de hidrogênio? Então aqui acontece a mesma coisa. E só relembrando, né, que essa ligação ou ponte de hidrogênio, ela não é uma ligação forte, ela é uma ligação fraca, é uma atração entre os átomos, tá? Mas eles não estão nem compartilhando elétrons e nem doando elétrons. E aí essas pontes, elas podem conferir àquele polipeptídeo uma forma de hélice, de espiral, ou uma forma toda
dobrada, como se fosse uma sanfona. E aí, como um exemplo, né, desse tipo de dobramento, a gente tem a teia das aranhas, tá? Então, a teia é feita de uma proteína que tem muitos desses dobramentos. E esses dobramentos fazem com que a teia da aranha tenha essa característica elástica, né, de se expandir, aumentar de tamanho e retornar ao mesmo tamanho. Então, aqui uma curiosidade, né, esse material, né, as proteínas da teia da aranha, são o material mais resistente e flexível que existe na natureza. E aí, mais uma curiosidade, né? Se uma teia de uma aranha tivesse a espessura de um lápis, né, e fosse formada por esse mesmo material, ela teria a capacidade de parar o avião mais potente que o ser humano já inventou. Né? Então, só para vocês terem uma ideia do quão resistente e flexível é esse material. A questão é que ele é muito fino, né? Mas se a gente fizesse essa comparação, né, essa proporção para a espessura de um lápis, ele teria essa capacidade. Bom, voltando à estrutura das proteínas, a gente vai ter a estrutura terciária, que seria o terceiro nível, que vai ser a forma tridimensional, em 3 dimensões, dessa proteína. Tá? Então, ela vai se dobrar sobre ela mesma. Essas dobras, né, que vão conferir a essa proteína uma forma tridimensional, ela vai ocorrer pelas ligações, que também são ligações fracas, né? São aproximações entre os átomos de enxofre. Então, lembram-se lá que eu falei que alguns aminoácidos possuíam enxofre? Então, esse enxofre ele vai atrair outros, fazendo com que essa proteína se dobre e tenha uma forma tridimensional. E, por fim, a estrutura quaternária de uma proteína vai ser quando ela se une a outras, tá certo? Então, aqui a gente tem uma proteína, aqui a gente tem outra, aqui outra, aqui outra. São 4. Pode ter mais do que isso, pode ter menos do que isso. Então, isso vai depender da proteína. E a gente fala que ocorre, então, uma conjugação, né, uma união de uma proteína com outras ou com outras substâncias também, tá? Ela pode se conjugar com um carboidrato e ela recebe o nome de glicoproteína. Ela pode se conjugar com um lipídio e aí ela se chama lipoproteína. E essa estrutura quaternária, ela pode existir ou não, tá? Então nem sempre uma proteína vai se unir com outra, às vezes ela fica sozinha, né? Ela para aqui nessa estrutura terciária e não se une com outras. Quando ela se une, a gente fala que se formou um complexo proteico. Como eu falei, né, a função correta, adequada de uma proteína vai depender da estrutura, da forma específica dela. Um exemplo de quando isso não ocorre, ou seja, quando a proteína não consegue exercer a sua função, é a anemia falciforme. Tá? Então, falce vem de foice, forme quer dizer forma, que tenha forma de. E vocês já vão entender por que que recebe esse nome. Então, essa anemia falciforme é uma condição genética, tá? Então, a pessoa nasce com ela e tem a ver com uma disfunção nos genes, por isso genética, e vai ser relacionada a uma forma anormal da hemoglobina. O que é hemoglobina? É uma proteína que está presente nos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Tá? É a proteína que dá a cor vermelha ao nosso sangue, inclusive. Tá? Então, dentro de um glóbulo vermelho, dessa célula do sangue, existem centenas de moléculas de hemoglobina, centenas dessas
proteínas. E como que é essa hemoglobina? Então, aqui, ó, como exemplo, né? Então, aqui a gente vai ter a estrutura primária dela. Então, já serve para a gente ver um exemplo, que é a sequência dos aminoácidos. A gente tem a estrutura secundária e terciária, que ela vai adquirir uma forma específica. E a estrutura quaternária da hemoglobina é formada por 4 subunidades. A gente tem 2 subunidades chamadas de alfa e 2 subunidades chamadas de beta. Ao todo, 4 subunidades. A função da hemoglobina é carregar o oxigênio. Tá? Então, quando o sangue passa lá pelo nosso pulmão, as hemoglobinas captam as moléculas de gás oxigênio. E aí o sangue, ao percorrer o restante do nosso corpo, leva esse oxigênio para todas as células. Então essa que é a função da hemoglobina. E aqui a foto, né, de microscópio de um glóbulo vermelho, também chamado de eritrócito ou hemácia, tá? Normal. No caso da anemia falciforme, a hemoglobina, o que vai acontecer com ela? Então, olhem aqui na estrutura primária. Aqui na posição 6, percebam que houve uma substituição. Antes, a gente tinha como aminoácido um glutamato. Ocorre uma substituição, e isso é por conta genética, e ele é substituído por uma valina. Essa simples substituição em um único aminoácido, tá? De centenas de outros aqui que continuam, vai gerar uma estrutura secundária na subunidade beta deformada. Então, reparem aqui que ela fica deformada em relação àquela normal. Quando ela se une com as outras, né, na estrutura quaternária, ela vai perder a sua função de carregar oxigênio e vai se ligar uma à outra. Estão vendo aqui que elas se ligam formando fibras, certo? Então, a normal, elas não se ligam umas às outras, mas a hemoglobina deformada vai se ligar uma à outra e ela vai ter uma baixíssima capacidade de carregar o oxigênio, tá? Nem todas as hemoglobinas de uma pessoa vão ser desse jeito. E aí aqui a foto então do microscópio da célula deformada. Olhem o formato que a célula fica. Daí veio o nome de falciforme, formato de foice, porque ela fica com essa forma de uma meia-lua, tá? Ou de uma foice. E aí então ela não vai conseguir exercer a sua função corretamente. Existem outros tipos de anemia, tá? A mais comum de acontecer é a anemia chamada ferropriva, ou seja, quando a pessoa tem uma deficiência de um sal mineral, que é o ferro, tá? Que é muito importante. Então, o ferro ele também entra na formação da hemoglobina, na molécula, tá? Aqui a gente não consegue ver, não está representado, mas se falta ferro na alimentação de uma pessoa, ela não vai conseguir produzir hemoglobinas em quantidade suficiente. Tá? Então, ela vai ter menos hemoglobinas. Bom, uma proteína ela pode passar por um processo chamado de desnaturação, tá? Que nada mais é do que ela perder a forma original dela, a forma normal dela. E isso faz, portanto, que ela perca a sua função, tá certo? Então, aqui ilustrando, né, a gente tem uma proteína normal, tá? Que ela pode se desnaturar e aí ela perde a sua forma original.
Em alguns casos, ela pode se renaturar e voltar à forma normal ou não. O que que faz essa desnaturação ocorrer, né? Então, tanto uma alta temperatura, uma alteração no pH, tá? Então, um pH que se torna muito ácido ou muito básico, e outros compostos químicos também podem fazer isso com uma proteína. Na prática, o que que isso significa, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Um exemplo muito comum no nosso dia a dia é do ovo, tá? Então, o ovo tem muito de uma proteína chamada albumina, que, sob alta temperatura, ou seja, no cozimento, ela se desnatura. É por isso que o ovo cru, ele tem uma consistência, uma aparência muito diferente do ovo cozido, né? Então, o ovo cru, ele é transparente, ele é líquido. O ovo cozido, ele é sólido e branco, tá certo? Então, isso se deve à desnaturação da albumina. Outro exemplo é a desnaturação da caseína, que é uma proteína encontrada no leite. Então, aqui nessa figura, foi adicionado ao leite limão, tá? E aí ocorre essa reação de desnaturação, que nada mais é do que aquilo que a gente fala que o leite coalhou ou talhou, tá? Então, o leite talhar ou coalhar significa que a caseína se desnaturou. Esse é um processo para se fazer iogurtes, queijos, enfim. Tem uma série de aplicações da gente coalhar o leite. Um terceiro exemplo é a febre, tá? O que a febre tem a ver com a desnaturação de proteínas? Então, a febre é uma reação do nosso organismo, uma reação natural que ocorre, tá? Que é a elevação da temperatura. E essa elevação da temperatura tem como objetivo desnaturar as proteínas dos micro-organismos que podem ali estar causando doença. Tá? Então, por isso, quando a gente fica doente, pega uma infecção, uma virose, uma doença causada por uma bactéria, a gente tem febre, porque a febre é essa tentativa do corpo de desnaturar as proteínas do micro-organismo e acabar ajudando o corpo a se defender. Porém, se essa febre é muito alta e muito prolongada por muito tempo, o que ocorre é que ela vai acabar prejudicando as proteínas do nosso próprio organismo, tá? Então, por isso que uma febre muito alta ou por muito tempo, ela precisa ser controlada, porque senão as nossas próprias proteínas começam a se desnaturar e isso vão ter complicações mais sérias, né, dessa febre. Bom, eu falei que as proteínas desempenham várias funções importantes nos seres vivos. Tá? E que funções são essas? Então, a gente viu até aqui o que forma a proteína, qual a estrutura que ela vai adquirir e a importância dessa estrutura para a função dela, mas quais são as funções principais que uma proteína vai ter nos seres vivos? Então, a primeira função é uma função estrutural, de dar estrutura, tá? Conferindo uma rigidez, uma resistência a outras estruturas do organismo. Como exemplos, a gente vai ter a queratina, que é a proteína que forma o nosso cabelo, por exemplo. Ela vai formar também os chifres dos animais, as penas e outros apêndices da pele, tá? Então, a nossa pele também vai ter bastante queratina. Então, aqui, né, exemplos de estruturas com queratina, as nossas unhas também. Um outro exemplo é o colágeno e a elastina, tá? Que elas vão estar presentes nos tecidos conjuntivos, tá? Quando a gente estudar tecidos
a gente vai voltar a falar de um tecido conjuntivo, mas por enquanto vamos olhar para o tecido conjuntivo como sendo a nossa pele, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente tem um corte da pele, né, de uma pessoa jovem, e a gente vê as fibras do colágeno aqui em preto e da elastina aqui em verde. Percebam que essas proteínas elas estão dando estrutura, elas estão sustentando a pele. Quando a pessoa envelhece, essas fibras de colágeno e elastina, elas vão ficando mais frágeis, né? A pessoa vai perdendo essas proteínas e aí ocorre a formação das rugas na pele por conta disso, tá certo? Segunda função das proteínas é armazenamento, guardar. Diferente dos carboidratos, que a principal reserva deles era de energia, aqui a principal reserva de uma proteína são os seus aminoácidos, tá? Então, a caseína que está presente no leite e a albumina que está presente no ovo, elas guardam aminoácidos, seja para os bebês, né, no caso dos mamíferos, que são os animais que bebem leite, quanto para o embrião, que pode estar se desenvolvendo dentro do ovo, tá certo? Então, elas armazenam esses aminoácidos para que o bebê ou o embrião utilize esses aminoácidos para formar suas próprias proteínas. Elas também vão estar presentes, tá, nas sementes. Então, a semente guarda aminoácidos para que o embrião que está lá dentro também, que vai dar origem a uma nova planta, também tenha esses aminoácidos para conseguir crescer. Tá? Então, é por isso que os feijões são um exemplo de sementes com bastante proteína, tá? Porque essa proteína lá dentro está servindo de reserva para o embrião, para a nova planta que vai nascer. A terceira função das proteínas é uma função de defesa, que aí são proteínas específicas chamadas anticorpos, vocês já devem ter ouvido falar. A função desses anticorpos é proteger o organismo contra vírus e bactérias. Tá? Então, o anticorpo ele é uma proteína que ele vai se ligar, ele vai grudar à superfície de um vírus, à superfície de uma bactéria, e vai facilitar, né, que as células de defesa do nosso corpo destruam esse vírus e essa bactéria. Tá? Então, os anticorpos eles têm essa função ou de inativar aquele vírus, ou de ajudar as outras células destruírem esse vírus e essa bactéria. Então, isso que são anticorpos, são proteínas, e essas proteínas são produzidas pelos glóbulos brancos do nosso sangue, tá? Quarta função que uma proteína pode ter é a função de regulação, ou seja, de coordenar as atividades, o funcionamento, o metabolismo de um organismo. Tá? E aí a gente vai ter alguns hormônios que são proteicos. O que é um hormônio? É uma substância que tem essa função aqui, tá? De coordenar o funcionamento de um organismo. Como exemplo, a gente tem a insulina, tá? Que é um hormônio produzido no pâncreas. O que a insulina faz? Então, quando a gente tem uma glicemia alta, o que significa glicemia? É uma alta concentração de glicose no sangue. Lembram-se lá da glicose, né? Que é um carboidrato, um açúcar, que contém muita energia. Quando essa glicemia está alta, então a glicemia é a taxa de glicose no sangue. Quando ela está alta, o pâncreas libera a insulina e essa insulina vai desencadear um processo que vai diminuir essa glicemia,
vai fazer com que as células absorvam, vai fazer com que essa glicose entre dentro das células e aí a glicemia abaixa. As pessoas que têm diabetes, por exemplo, elas não vão ter essa insulina de forma suficiente ou as células não identificam essa insulina e aí a glicemia se mantém sempre alta e isso pode ser bastante prejudicial para o organismo. Sexta função de uma proteína é a função de comunicação entre células, tá? Então, uma proteína ela pode conduzir e levar a resposta de um estímulo dentro da célula. Isso vai modificar o funcionamento dessa célula. E aí a gente vai ter tanto proteínas receptoras, ou seja, que vão receber esse sinal, quanto proteínas sinalizadoras, ou seja, que vão levar esse sinal. Elas são esse sinal, na verdade, certo? Essas proteínas sinalizadoras, elas podem ser hormônios também, ou os chamados neurotransmissores. Neuro, porque são produzidos no sistema nervoso, tá? Nos neurônios, que são as células do sistema nervoso. E aí, então, esse neurônio vai liberar esses neurotransmissores e outras proteínas em outra célula vai captar essa proteína sinalizadora, vai captar esse neurotransmissor. E aí, essa célula que recebeu essa mensagem vai alterar o seu funcionamento. Sétima, mas não menos importante, função das proteínas é a função enzimática ou catalisadora. O que significa uma substância catalisadora? É uma substância que vai realizar ou acelerar uma reação química sem se modificar. Tá? Então, a enzima, que é esse tipo de proteína com essa função, ela vai realizar ou acelerar uma reação química, mas ela em si não vai se alterar. Então, reparem aqui essa imagem. A gente tem uma enzima, aqui representada com esse círculo azul. Uma enzima ela vai ter um sítio ativo, tá? Que é um local que uma outra substância chamada de substrato vai se ligar. Quando elas se ligam, elas formam um complexo enzima-substrato, e aí essa enzima vai quebrar, vai separar esse substrato em produtos, certo? Reparem aqui a enzima. Ela começou com uma forma e ela terminou a reação com a mesma forma, ela não se alterou. Então a enzima, ela tem essa função. A gente fala que esse modelo das enzimas é o modelo de chave-fechadura, porque o sítio ativo é como se ele tivesse o formato, a afinidade específica para um tipo de substrato que vai encaixar e formar esse complexo para então a enzima realizar a sua função catalisadora. Então, por exemplo, né, muitas enzimas digestivas, ou seja, que fazem a digestão, nada mais é do que a hidrólise, a separação das moléculas que estão presentes nos alimentos. Outras enzimas vão fazer o contrário, vão fazer a síntese, a produção de moléculas maiores. Então, lembram-se aqui, quando eu falei da formação de um polímero, eu disse que uma enzima estaria envolvida aqui nessa reação, né, nessa síntese de um polímero.
o contrário também é verdadeiro. Então, na quebra desse polímero, na quebra dessa ligação peptídica, vão existir outras enzimas diferentes. De uma forma geral, as proteínas, elas sempre vão terminar com o sufixo -ase, tá? Depois do radical do substrato. Então, por exemplo, se esse substrato for um amido, a enzima que vai digerir, quebrar, separar o amido, né? E lembrando que o amido são várias moléculas de glicose, a enzima vai receber o nome de amilase. Então, essa enzima está presente na nossa saliva, por exemplo, tá? Então, quando a gente come um alimento que tenha amido, um pão, uma batata, essa amilase vai quebrar esse amido em várias moléculas de glicose e aí a gente pode sentir o sabor doce daquele alimento. Se essa enzima ela tiver como substrato os lipídios, ela vai receber o nome de lipase. Se for lactose o substrato, a enzima vai se chamar lactase. Lembram-se que é lactose, né? É o açúcar presente no leite. Se ela quebrar outras proteínas, ela vai se chamar protease, tá certo? A velocidade que essa enzima vai funcionar, ou seja, quão mais rápido ela vai quebrar o substrato em produtos, vai depender principalmente da temperatura do ambiente que ela se encontra, tá? Então, quanto mais alta a temperatura, mais rápidas são as reações químicas, mais rápido uma enzima também vai trabalhar. E também a concentração do substrato. Se eu tenho muito desse substrato, mais moléculas dele conseguem encontrar a enzima e aí mais eficiente vai ser esse trabalho dessa enzima, tá certo? Bom, pessoal, aqui eu trouxe uma curiosidade sobre a fenilcetonúria, que é uma doença metabólica, ou seja, do funcionamento do organismo. Tá? Algumas pessoas podem nascer com essas doenças ou adquirir elas ao longo da vida. No caso da fenilcetonúria, é uma doença de nascença, ou seja, congênita, nasce com a pessoa. E ela é caracterizada pela ausência ou mau funcionamento de uma enzima, tá? Presente no fígado, que vai ser responsável pela transformação da fenilalanina, que é um aminoácido, lembram lá que eu destaquei a fenilalanina? Que vai estar contida nos alimentos. E aí, então, não tendo essa enzima, a fenilalanina não é transformada em tirosina, e aí ocorre um acúmulo dessa fenilalanina, principalmente no cérebro, tá? E esse acúmulo pode levar a uma deficiência mental. O que é interessante aqui? E essa doença, assim como a anemia falciforme, que eu comentei anteriormente, elas são identificadas logo no início da vida do bebê, por aquele teste chamado de teste do pezinho. Então, vocês já devem ter ouvido falar desse teste, né? Onde é removido gotas de sangue, né, do pé. Por que do pé? Porque no bebê o pé é bastante vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos ali e é uma região não muito sensível. E aí, então, com esse teste, essa doença e outras também são diagnosticadas, são identificadas logo no início para se começar o tratamento, tá? Então, se a fenilcetonúria é tratada desde o início da vida e esse tratamento é restringindo a ingestão, né,
da fenilalanina, ou seja, uma dieta com baixa quantidade de fenilalanina, essa pessoa não vai ter nenhuma complicação dessa doença. Então, por isso que é importante e é até obrigatório realizar o teste do pezinho, preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Aqui um rótulo, né, de um alimento industrializado, que vocês podem já ter visto, que vem escrito, contém fenilalanina. Então agora vocês sabem por que alguns alimentos trazem essa informação, porque algumas pessoas não podem ingerir esse aminoácido, tá certo? Bom, para discutir um pouco a questão das proteínas na nossa alimentação, eu trouxe aqui algumas informações, tá? Então, pessoal, quando a gente ingere uma proteína, como eu falei, ela vai ser digerida no nosso sistema digestório, tá? Para que o nosso organismo consiga absorver os aminoácidos, tá? Então, nós não conseguimos absorver. O que significa absorver? Entrar no nosso sangue uma proteína. Somente os aminoácidos são menores, né? Eles conseguem entrar e passar para o nosso sangue. Por isso que a gente precisa digerir os alimentos. E aí, esses aminoácidos vão chegar através do sangue nas nossas células. E aí, as nossas células vão pegar esses aminoácidos e montar as proteínas que elas precisam, tá? Ou que o nosso organismo precisa. Então, lembrando lá da analogia do brinquedo de montar e desmontar, né? É como se a gente consumisse, né, ingerisse o objeto montado, o nosso corpo desmonta esse objeto, os aminoácidos são levados pelo sangue até as células e as células remontam os objetos que elas precisam utilizando essas pecinhas que são os aminoácidos. Então, conseguiram entender como que funciona a proteína na nossa alimentação? E aí, eu trago aqui um questionamento, né? Que existem alguns suplementos, por exemplo, de colágeno, que eu falei lá, que é uma proteína, que dá consistência à nossa pele. E esse colágeno industrializado, ele é vendido em cápsulas. Sabendo dessa informação, pessoal, vocês próprios já devem conseguir fazer um questionamento quanto a isso, certo? Se o colágeno é uma proteína, a gente ingere esse colágeno, a gente vai digerir ele em aminoácidos. Ou seja, ele vai deixar de ser colágeno, vai virar os aminoácidos que formam o colágeno. Esses aminoácidos vão chegar nas nossas células e vão virar outras proteínas que não necessariamente colágeno, tá? Então, não faz diferença eu ingerir uma cápsula de colágeno ou comer um alimento que tenha bastante proteína, tá? Vai dar na mesma, porque o que precisa acontecer é a célula da minha pele, produzir aquele colágeno, tá certo? Mas o mercado, né, a indústria, se aproveitou disso, né, de que o colágeno é essa substância que dá consistência na pele, ou seja, né, que é responsável por uma aparência na pele rígida, uma aparência jovem, e vende isso como uma solução anti-envelhecimento. Mas, né, agora a gente já consegue questionar um produto desse tipo, tá certo, pessoal? Então, não importa tanto a origem de uma proteína, tá certo? Se ela é de fonte animal, presente numa carne, ou de fonte vegetal, presente numa semente, tá? Numa folha. Porque a gente vai digerir da mesma forma essa proteína e os aminoácidos
vão chegar nas nossas células. A diferença é que uma carne, ela vai possuir todos os aminoácidos essenciais em quantidades já altas. Por outro lado, os vegetais, né, eles precisam ser combinados na nossa alimentação para que a gente tenha essa quantidade ideal dos aminoácidos essenciais. E aí um outro questionamento, tá? Isso quer dizer que não necessariamente, não obrigatoriamente, nós devemos consumir alimentos de origem animal, tá? Uma alimentação vegetariana, que é aquela que exclui as carnes, tá certo? Da alimentação, ou uma alimentação vegana, que é aquela que exclui qualquer produto de origem animal, então as carnes, os laticínios, os ovos. Qualquer uma dessas duas pode não apresentar problema nenhum em relação às necessidades proteicas, tá? Se forem alimentações diversificadas e planejadas, tá? Então, diversas sementes, né, como os feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, a própria soja, mas não exclusivamente a soja, tá? Outras sementes também, elas vão ter alta quantidade de proteína, e se elas estiverem em quantidade adequada numa alimentação vegetariana ou vegana, não vai existir problema algum em relação às proteínas, tá certo? Então, aqui para quebrar esse senso comum de que proteína está presente somente nas carnes. Existem, inclusive, atletas, né, fisiculturistas que são veganos, só se alimentam de produtos de origem vegetal. E uma deficiência, né, uma falta de proteínas no organismo, ela é bastante rara, tá? Vai ocorrer geralmente em casos de desnutrição, quando a pessoa não tem acesso a alimento mesmo, tá certo? Porque o próprio arroz feijão, né, sozinho, que é uma combinação bastante presente na alimentação brasileira, ele já possui, né, essa combinação, arroz feijão, já possui todos os aminoácidos essenciais, tá certo? E a gente tem também algumas outras plantas, chamadas de plantas alimentícias não convencionais, ou PANC, ou seja, não convencional porque elas não são tão conhecidas, não são tão consumidas pelas pessoas, mas apresentam um altíssimo valor nutricional e a quantidade de proteínas completas. Tá? Então, proteína completa é aquela que tem todos os aminoácidos essenciais. E aí essas plantas, elas são excelentes substitutas, né, para os alimentos de origem animal. Então, aqui dois exemplos, né, a Ora pronobis e a moringa. Bom, gente, para a aula de hoje era isso. Agradeço a atenção. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esqueça de seguir o canal, de dar o like no vídeo e lembrando para você utilizar aí o espaço abaixo para dúvidas, sugestões, críticas, tá? Qualquer comentário. E aguardo vocês até uma próxima.